Xalaim de Alxamachia, povo Yaldim, povo de Al. Estamos juntos, meus irmãos. Venho aqui trazer mais uma palavra para a edificação do corpo do Machia. Espero que possa ajudar a fortalecer os irmãos nesse tempo, nessa reta final. Vamos falar hoje sobre Yaldim vigilante, sempre alerta. Yaldim vigilante, sempre alerta. Louvado seja Al. Todo Yaldim, meus irmãos, deve estar vivendo em constante vigilância espiritual, enquanto aguarda o retorno do noivo, ou o resgate, como queiram chamar. Sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, por isso a vigilância constante, combinada à oração, é algo fundamental ao Yaldim, nessa caminhada na Emuná, essa caminhada na fé. As Escrituras diz que todos os crentes genuínos, os Yaldins, estão envolvidos numa batalha espiritual. Nessa batalha não lutamos contra pessoas, mas contra principados e potestades, que constituem uma força espiritual maligna. O inimigo de nossas almas, o Satanás, que é o líder dessas forças das trevas, se empenha em lançar setas inflamadas contra o povo de Al. Em Efésios 6, a partir do versículo 10, diz: finalmente fortaleçam-se no Criador e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Al para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Al, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, que é a palavra de Al. Orem no Ruach, no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os puros. Aleluia. Louvado seja Al. Além disso, meus irmãos, desse preparo todo, os Yaldins ainda precisam lidar com sua velha natureza, que se inclina aos desejos pecaminosos. Sim, temos que estar atento à nossa carne. Então, há também uma guerra espiritual interna em cada um de nós, onde mortificamos mais e mais nossa velha natureza. Temos que fazer isso. Temos que mortificar a nossa velha natureza e nos submeter ao controle do Ruach Kadosh de Al. Sim, ao Espírito Santo de Al. Tudo isto se dá através do processo de santificação, onde a oração e a constante vigilância tem parte importante. Aí eu quero levar os irmãos até Gálatas. Gálatas 5. Em Gálatas 5, a partir do versículo 16, diz assim: por isso digo, vivam no Ruach, no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Ruach, ao Espírito, e o Ruach, o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Ruach, pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja,
embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Al. Mas o fruto do Roache, o fruto do Espírito, meus irmãos, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Yahshua, o Mashiach, apregoaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem ao Mashiach, Yahshua, crucificaram ou apregoaram a carne com as paixões e os desejos. Aleluia, louvado seja Yahweh. Então, por que viver em constante vigilância? Talvez alguém possa estar se perguntando, por que eu tenho que viver sempre em vigilância? Estar em vigilância é estar alerta, atento, acordado, é estar a todo tempo comprometido com a guarda de um objetivo. Como já foi dito, estamos participando de uma intensa batalha espiritual. Nenhum soldado entra numa guerra sem estar em constante vigilância. Se faltar vigilância a um soldado no campo de batalha, sua integridade estará correndo sério perigo. É assim também com o Yaldim. Um Yaldim que não esteja vivendo em constante vigilância é um Yaldim vulnerável, que a qualquer momento pode cair em tentação. Ele pode acabar cedendo a alguma artimanha maligna ou se inclinando à concupiscência de sua própria carne. Mas o Yaldim, que vive em constante vigilância espiritual, não cai no erro da negligência ou na falha do despreparo. Além do mais, a vigilância espiritual constante é uma ordem do nosso mestre, do nosso Salvador Yahshua Mashiach, aos seus seguidores. Essa vigilância espiritual tem tanto uma aplicação imediata quanto escatológica. O Yaldim deve estar vivendo em constante vigilância para não cair em tentação, aqui e agora. Bem como ele deve estar vivendo em constante vigilância no sentido de estar aguardando a todo tempo e de forma adequada o Mashiach. Aleluia, louvado seja Yahweh. Como podemos ser vigilantes? Uma outra pergunta que pode ser feita a toda hora para nós. Como podemos ser vigilantes a todo tempo, estar sempre atento? Meus irmãos, buscando a presença de Yahweh diariamente, por meio da oração, da leitura, da palavra, claro, mantendo a nossa mente e o coração fixos em Yahshua Mashiach, para não nos deixarmos distrair por coisas passageiras aí, ou superficiais. Estar alerta aos sinais de perigo, como más companhias, tentações, falsas doutrinas e heresias. Temos que estar atento, temos que estar alerta, temos que estar vigilantes. Precisamos estar atentos aos sinais de perigo e prontos para enfrentar os desafios que surgem em nossa caminhada com o Mashiach. Lá em 1 Pedro 5, no versículo 8 e 9, diz assim: estejam alertas e vigiem, o inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, na emuná, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aleluia. Meus irmãos, vamos permanecer vigilantes e confiantes na promessa de Yahshua, de que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Aleluia. Louvado e adorado seja Yahweh dos exércitos. Honra e glória damos a Yahweh. Eu espero que essa palavra possa servir aí de motivação para os irmãos manterem-se
vigilante, sempre alerta. Aleluia. Louvado seja Yahweh.